vai em volta de tudo isso, né? Inclusive, a maioria das pessoas não... do ponto de vista da religião, a gente vai lá, casa, a mulher entra de véu e grinalda, né? Tem todo o ritual, todo o rótulo. Mas tudo isso veio de uma Grécia antiga, que era pagã totalmente. A Igreja Católica, a certo ponto, decidiu que precisava-se também de um ritual e pegou essa ideia, né? Essa constituição, e trouxe para a vida cristã. E você contando a história, eu achei o máximo, porque a gente às vezes não sabe que a gente está replicando algo de uma origem tão distante, e tão distante do que a gente acredita, ou tão distante do que, né? A gente nem pode se imaginar, né? Não pode se imaginar, né? Eu me lembro de, quando eu estava estudando essa questão do casamento, do ritual, não a questão jurídica, de descobrir que as madrinhas se vestiam igual, porque a crença era que os espíritos malignos procuravam a noiva. Então, se tinham muitas pessoas vestidas iguais como as madrinhas, os espíritos se confundiam e não atingiam a noiva, né? E a grinalda era uma representação de status. O quão longo a grinalda fosse, aquela família representava o poder daquela família, né? Também tem a historinha do buquê, né? Enfim, tantos rituais que a gente traz hoje para nossa vida, que a gente olha para trás e vê que, né, não é exatamente isso. Um exemplo dessa questão dos rituais que a gente estava até conversando antes com o Altair. Sim. A gente acha, né, muito, obviamente, bonito, né, a cerimônia que o pai da noiva entra com a noiva, né? Pega ela na mão, leva até o altar, entrega pro noivo, ele pega ela aos braços e sai, né? Sim. Né? Igreja afora, assim, no meio de todo mundo, né? O que a gente pode ver é são vários rituais ao mesmo tempo, né? Antigamente, quem poderia ser detentor de posses, por exemplo, e bens? Somente o patriarca da família, né? Tá. Então, então a mulher era, digamos assim, relativamente incapaz. A mulher não poderia ser detentora de posses. Tá. Então, o que a cerimônia ali, o início prega? O pai patriarca levando a sua filha à posse até o noivo, que vai ser o novo patriarca agora. O novo dono dessa propriedade. Nossa, era... Qual que é a definição? Preservação. Bem objeto, né? Qual que é a definição de bem? Bem imóvel, obviamente a gente sabe, né? Uma casa a gente consegue mover. A definição clássica de bem móvel, né? Agora o Dr. Vitor poderia até falar melhor. Mas seria aquilo que a gente consegue carregar nos braços. Essa é a definição clássica, né? Obviamente um carro a gente não consegue, mas o que o homem faz? E isso de forma pública, para todo mundo ver. Nossa, e tem também o aspecto da tradição, né? Quando ele passa. Então tinha esse entendimento, outro, a tradição. Agora eu tive uma dúvida. Você estava comentando sobre o contrato, né? Que há muitos anos, desde as civilizações mais antigas, existiu-se a ideia do casamento. Então isso, vocês diriam que isso é mais uma questão de ética e moral, que independe do Estado? Tipo assim, se a gente colocasse bebês numa ilha e eles iriam crescer, iriam criar uma civilização, e seria natural dessas pessoas também replicarem isso, certo? Eventualmente elas iriam se juntar em pares e não seriam infiéis, e isso é algo que aconteceria tecnicamente? Qual que é a ideia? Cara, historicamente falando, a ideia do casamento surgiu com a igreja. Tá. E ela veio assim como uma forma de controle mesmo da população. Entendi. Porque para o homem seria muito mais fácil ele estar ali mais disposto, produzir mais, se ele estivesse dentro de um casamento, de uma família. Tanto é que o Henry Ford, nas fábricas dele, ele tinha um cartaz onde ele fazia uma vedação assim, ele negava muito a questão da traição, ele pregava muito a questão da fidelidade, porque ele entendia que as pessoas, quando elas são fiéis, estão em um relacionamento, elas focam muito mais no trabalho. Nossa. Então, de certo modo, na história, é mais uma questão de propriedade, igual o Dr. Renan falou mesmo, e de controle. Perfeito. Até hoje a gente pergunta numa entrevista de emprego se a pessoa é casada, e as pessoas se baseiam nessa informação para contratar ou não. Então, veja bem, onde a gente chega. A gente consegue entender a parte histórica, que é de uma coisa muito lá para trás, as mais antigas civilizações, para a preservação de propriedade, né? Para você conseguir preservar também a parte das famílias ali. E depois a igreja, né, católica, lembrando todo mundo aqui, e as demais igrejas, no contexto cristãs, né, no caso, que foram fundadas pós a morte de Jesus Cristo. Então, quer dizer, do ponto de vista histórico, não é muito antigo, né? Se você pegar a questão das civilizações lá para trás mesmo,
Então já tem esses registros, mas daí depois a igreja também amoldando isso. Aí depois o mercado, a lógica do capitalismo também, como a doutora Priscila muito bem trouxe aqui, do Henry Ford, né? Que essa questão ele já estava voltado para. Então você tem vários efeitos, né? Para o lado de um sistema de economia, para o lado de uma religião, para um lado também de uma questão de interesse privado, né? Se eu tenho uma família, eu vou casar minha filha, isso aí antigamente no caso, né? Casar minha filha com quem eu quero, aumentar o meu patrimônio e vice-versa, vontades recíprocas, e lembrando que as mulheres tiveram muitas dificuldades, e tem até hoje por essa questão do casamento, né? O que nós mais vemos no escritório, inclusive, às vezes pega lá, sai um caso de divórcio. Pode ser a pessoa já idosa, meia-idade ou não, mas essa vergonha, né? Essa vergonha que muitas mulheres, né? Eu falo isso falando por mim, né? Por casos que já me procuraram. Vergonha de falar, olha, eu quero me divorciar, e assim, a gente sempre tenta trazer até mesmo uma questão ali de conversar antes ali desse atendimento para entender o que houve ali, sem entrar muito, né, nos... tem uma parte psicológica acontecendo nessas... porque é natural, né?